Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai assistir essa nossa aula. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com uma satisfação muito grande que eu estou aqui hoje. Fui convidada para ministrar a aula de princípios institucionais do Ministério Público. E aí, pessoal, esse lance, assim, uma breve pausa só para falar que esse negócio de tecnologia me confunde toda. Meu Deus do céu, eu não sei se eu ajeito o trem aqui ou se eu falo com vocês, mas vai dar certo, tá, gente? Já tem uns 10 anos que eu tô nisso, mas até hoje eu não aprendi. Prefiro mesmo é o canetão e o nosso querido cadernoso, né, caderno. Mas é assim, né, a gente tem que se adaptar à modernidade. Mas é uma honra, gente, estar aqui com vocês, futuros colegas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fui convidada para ministrar essa matéria que eu adoro, os princípios institucionais do Ministério Público, e em que pese nós termos aí uma matéria que se chama Institucionais, que é como vem no cronograma do MP do Rio. Nós sabemos que, infelizmente, é muito mais do que o tema princípios institucionais que consta no cronograma de vocês, né? Se fosse só princípios institucionais, gente, estava muito fácil. Estava muito tranquilo, mas o fato é que temos um extenso cronograma aí para cumprir e nós vamos abordar aí diferentes metodologias, pessoal. Vamos focar no que é mais importante, mas vamos abordar aí muitas questões para que a gente consiga otimizar o tempo. Ok, pessoal? Então a gente não tem tempo a perder, vamos logo ao que interessa. Nossos princípios institucionais do Ministério Público, pessoal. Tá vendo? Ó, eu pego, eu ajeito tudo bonitinho, configuradinho. Aí quando eu venho começar a nossa querida aula, o trem sai, meu Deus do céu, mas vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. A gente tem problema com conteúdo, não, a gente tem problema com informática. Mas para quem não conhece, meu nome é Thaisa Botelho, sou promotora de justiça aqui do MPDFT. Já fui delegada de polícia, já fui agente de polícia, já fui nomeada juíza de direito, enfim. Tenho aí um currículo concursal grande, assim como dos senhores, com certeza também, né? Mas antes de qualquer coisa, pessoal, nós temos que começar falando a respeito do Ministério Público Brasileiro. Ai, Thaisa, regime jurídico do Ministério Público. Sim, regime jurídico do Ministério Público, porque essa matéria que disparadamente mais cai, gente. E é ela que vai fundamentar todos os seus conhecimentos sobre o Ministério Público. Então, antes de qualquer coisa, você tem que entender que o Ministério Público, na Constituição Federal de 1988, foi dividido em Ministério Público da União e Ministérios Públicos Estaduais. Essa é a divisão do Ministério Público. No que diz respeito ao regime jurídico do Ministério Público, nós temos o MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. Sendo que dentro do MPU, você também já deve estar cansado de saber, nós temos 4 ramos. O nosso querido e glorioso MPDFT, o qual eu faço parte como membro, nosso Ministério Público Federal, que é o mais conhecido, o MPF, o MPT, Ministério Público do Trabalho, e o MPM, Ministério Público Militar. Temos então o MPU e 26 Ministérios Públicos Estaduais. E essa matéria aqui, essa parte aqui é importante, pessoal. A Constituição Federal, ela preconiza o quê? Que cabe aos próprios ministérios públicos legislar sobre a sua organização, atribuição e estatuto. E, de fato, o que a Constituição preconizou foi cumprida. Foi cumprido. Por quê? Nós temos a Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75/93. Esqueçam ela por hora, só saibam que existe
obviamente, e a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos, que é a Lei 8.625/93. Ela que vai disciplinar as normas gerais dos Ministérios Públicos Estaduais. Você já deve saber que cada Ministério Público tem a sua respectiva lei complementar. Então, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a sua respectiva lei complementar, porque a Constituição determinou que cada Ministério Público editasse o seu procurador-geral, editasse a sua lei complementar específica. Mas você tem que saber que a lei complementar específica, ela tem que atender, ela não pode ir de encontro com a Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais. Isso quer dizer na prática o seguinte, gente: as leis complementares estaduais, em grande parte das vezes, em 95% dos dispositivos, elas tão somente vão fazer o quê? Imitar a Lei 8.625/93. Ok, pessoal? Então, vocês vão perceber que grande parte das questões que nós vamos tratar aqui, até por conta de termos muitas questões da FGV, são da 8.625 e da própria parte constitucional, porque também vocês vão verificar que a própria 8.625, grande parte das vezes, ela vem replicando a Constituição Federal, no que diz respeito às normas gerais, obviamente, né? Não a organização e os órgãos do Ministério Público. Vamos voltar aqui para o iPad, gente. Tá ali, ó, 128, parágrafo 5º da Constituição. Ele preconiza que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais. Aqui tem um ponto X, muito importante. Ai, que bobagem, Thaisa. Vamos lá resolver a questão já que você vai ver que não é bobagem. Mas estabelecerão a organização, a atribuição e estatuto de cada Ministério Público. Então, já falamos a respeito da Lei Complementar 75/93 e da 8.625/93, sendo que cada estado terá a sua lei complementar específica, a qual não pode ir de encontro com a 8.625, já que a 8.625, é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos. Ok, pessoal? Então, vamos avançando. E agora, só para contextualizar e ilustrar, eu trago uma questão, inclusive, da FGV, que diz o seguinte: o governador do estado Alfa consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de encaminhar uma proposição à Assembleia Legislativa visando a alteração da lei orgânica do MP do respectivo estado. Ponto que tem que chamar a atenção aqui de vocês. Primeiro, o governador do estado. Então faz de conta que é o governador do Rio de Janeiro, tá? Consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de encaminhar uma proposição à Assembleia Legislativa visando a alteração da lei orgânica do MP do Rio de Janeiro. E aí, gente, pode? Pode? A gente não acabou de ler lá no 127, parágrafo 5º, que cabe ao respectivo PGJ editar essa lei complementar? 128, perdão. Parágrafo 5º, aqui, ó. Cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais? Então, o que o governador tem a ver com isso? Hein? O que ele tem a ver? Nada, né? Então, letra A. A assessoria respondeu corretamente que o governador do estado está legitimado juntamente com o Procurador-Geral de Justiça para apresentar o projeto de lei complementar, que deve ser harmonizar as normas gerais veiculadas na Lei Complementar Nacional. Gente, primeiro ponto, não está legitimado. A iniciativa é do PGJ. Ele não tem legitimidade para tanto. Agora, a segunda parte da assertiva está correta, já vista que a assertiva preconiza que deve-se harmonizar as normas gerais vinculadas à Lei Complementar Nacional. Não, tá errado, gente. Melhor dizendo, a Lei 8.625 não é uma lei complementar. A lei complementar será editada por cada estado. O que nós temos de lei complementar é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75/93. Agora, a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos, ela não é uma lei complementar.
Tá errado, por isso. Mas, de fato, as leis complementares específicas estaduais, elas devem o quê? Atender, se harmonizar com as normas gerais veiculadas na lei complementar, na Lei Ordinária Nacional, Lei 8.625/93. Está legitimado juntamente com o PGJ para... Já está errado, não está legitimado juntamente com o PGJ, tá? Agora a segunda parte está certa, que deve se harmonizar as normas gerais veiculadas na Lei Ordinária Nacional. Beleza. Letra C, não está legitimado, beleza, não está, de modo que apenas o PGJ pode apresentar o projeto de lei complementar. Gente, projeto de lei complementar, ok? Que deve se harmonizar as normas gerais veiculadas na... Perfeito, a letra C a resposta, tá? Então, gente, vamos prosseguindo, porque temos pouco tempo. Aqui os comentários, eu coloquei a casca de banana, deixa eu só ver aqui. Não está, letra E, gente, vamos só fazer a letra E. Não está legitimado de modo que apenas o Procurador-Geral de Justiça pode apresentar o projeto de lei ordinária. O Procurador-Geral de Justiça apresentará projeto de lei complementar. Então, vamos só lembrar aqui, só para você não esquecer disso, porque a FGV adora isso. A Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos é uma lei ordinária. O que o PGJ ou os PGJs de cada estado irá apresentar será um projeto de lei complementar. Beleza? Podemos prosseguir, galera? Esse negócio de não dar aula ao vivo é um saco. Eu sou carente, eu gosto de conversar. Aí eu fico aqui conversando comigo mesma, né? Olha, vou te falar, viu? Mas eu fico imaginando em vocês. Adoro ver a carinha de vocês. Eu adoro pegar um para a Cris e falar, e aí, qual é a resposta? Aí é engraçado, né? E aí, gente? Qual é o... Sempre assim, e aí, gente? Qual que é a resposta? Aí todo mundo baixa a cabeça, né? Que ninguém quer responder. Sempre... Eu também já fui assim. Todo mundo baixa a cabeça. Aí quando você seleciona a pessoa, ela não acredita que sou eu que vou ter que responder. Ai, gente, saudade das aulas presenciais. É sempre muito bom. Mas vamos lá. Artigo 127 da Constituição. Galera, esse artigo 127 você tem que saber de trás para frente, de frente para trás, enfim, ele que vai fundamentar todas as demais respostas no que diz respeito ao regime jurídico do Ministério Público, inclusive quando você estiver na segunda fase, for dissertar sobre o Ministério Público, quando você estiver na prova oral, você tem que entender, não tão somente memorizar, que é daqui que sai, por exemplo, as funções institucionais do MP, entendem? Então, vamos lá. O artigo 127 estabelece que o MP é o quê? Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tendo como incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Thaisa, que ridículo isso. Por que você está falando isso para mim? Vamos lá, vou te mostrar por que eu estou falando isso para você, meu querido aluno. FGV 2024, técnico judiciário, TJ Amapá. Em determinada comarca foram detectados 3 problemas. Um morador escutava a música em volume acima do aceitável, o que incomodava o seu confrontante. Segundo, uma indústria emitia gases poluentes na atmosfera sem qualquer filtragem prévia, o que causava problemas respiratórios em todos que moravam ou passavam pela cidade. Terceira situação. Os adquirentes produto X da sociedade empresária Y reclamavam de falhas do seu funcionamento. À luz das atribuições constitucionais do Ministério Público na área civil, a instituição deve atuar. Gente. Vamos lá. A gente viu que o MP tem como incumbência o quê? A defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. É que a gente ainda não entrou em funções institucionais. Quando a gente chegar lá no 129, lá
nas funções institucionais, nós vamos perceber o quê? Que lá de forma expressa diz que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, obviamente, são vários incisos, promover, vou falar em caráter bem amplo, tá? Promover inquérito civil, ação civil pública para proteção dos direitos difusos, lato sensu, tá? Então, aqui a gente tem no 127 o MP como incumbido de defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, considerando que a gente não consegue enxergar aí e que, portanto, não é incumbência do MP defender em direitos individuais que não sejam indisponíveis, em outras palavras, se o interesse individual for disponível, não há legitimidade do MP nessa questão. A situação 1 do morador que escutava música em volume alto. É incumbência do MP agir nessa situação? Direito de vizinhança pessoal, direito individual disponível. Não é incumbência do MP atuar nessa situação. Situação 2. Uma indústria emitia gases poluentes na atmosfera sem qualquer filtragem prévia, que causava problemas respiratórios em todos que moravam pela cidade. E aí, galera? Direito difuso, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Direito difuso. Então, é incumbência sim do MP atuar. E número 3, os adquirentes do produto X, a sociedade empresária Y, reclamavam de falhas no seu funcionamento. A gente também lá, quando formos estudar as funções institucionais do Ministério Público, nós vamos falar, né, dos interesses difusos e coletivos, da atuação do Ministério Público, é uma atuação muito cara e muito incisiva no que diz respeito ao direito do consumidor. Então, sim, o Ministério Público tem legitimidade para atuar, sim, nessas situações. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como tudo tem sentido? Mas aqui eu coloquei um quadrinho só para facilitar o entendimento e para chamar a atenção de vocês a respeito da natureza jurídica do Ministério Público. E aí, qual que é a natureza jurídica do Ministério Público? E aí, galera? E aí, gente, tá? Nesse momento, tá todo mundo olhando para o chão, para que eu não chame nominalmente você, meu querido aluno, para responder, né? Sempre assim, turma, sempre assim. Galera, é o seguinte, já existiram correntes que defendiam que o Ministério Público pertencia ao Poder Executivo. Essa corrente foi superada já há muito tempo. Também já existiu corrente que defendeu que o Ministério Público, ou que defende, melhor dizendo, que o Ministério Público é o quarto poder. Esta corrente também é minoritária. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 2º, ela preconiza o quê? Que são poderes da União, independentes, enfim, harmônicos entre si. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tem Ministério Público lá? Não tem, né? Então, em outras palavras, se o Ministério Público fosse poder, ele teria sido elencado no dispositivo constitucional, o que não aconteceu. Então, o que prevalece atualmente, pessoal, é que o Ministério Público é uma instituição extrapoder. O que quer dizer isso? Pelo amor de Deus, Thaís, que trem estranho é esse? Calma. Em que pese não ser poder, o Ministério Público ele tem incumbências de poder e os seus membros têm prerrogativas de poder. Então, em que pese não ser poder, vou falar aqui de forma bem genérica, o Ministério Público tem características de poder. E é por isso que a FGV ela costuma denominar, assim como diversos doutrinadores, que é o que prevalece, né? Se vier na prova instituição extrapoder, tá certo?
Se vier na prova que o MP é uma instituição constitucionalmente autônoma, também está certo. Isso quer dizer o quê? Que ela não é uma instituição em que se verifica qualquer tipo de subordinação aos demais poderes. Então, a natureza jurídica do Ministério Público que prevalece hoje em dia é uma instituição extrapoder ou uma instituição constitucionalmente autônoma, por não haver subordinação com os demais poderes. Avançando aqui em mais uma questão, gente, isso aqui foi o que a gente acabou de falar, mas vamos rapidamente passar aqui, ó. Estevão e Pantaleão debatiam a respeito dos distintos aspectos que caracterizavam o Ministério Público no Brasil. Ao fim, não alcançaram um consenso a respeito da posição dessa instituição no âmbito das estruturas de poder e das funções que devem desempenhar. A esse respeito, é correto afirmar que o MP é instituição constitucionalmente autônoma, sem qualquer subordinação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Certo, né, pessoal? Certo. Vamos passar então para os nossos princípios institucionais do MP? Só rapidinho, vamos só passar aqui pelos outros itens, que é sempre importante, né? A exemplo do Ministério da Fazenda e do Ministério do Trabalho, é órgão do Poder Executivo. Lembra daquela corrente que eu disse aqui para vocês? Que antigamente, muito tradicionalmente, preconizava-se, defendia-se que o Ministério Público fazia parte do Poder Executivo. E, de fato, em regimes constitucionais anteriores já aconteceu isso, né? Se que a gente não tem tempo para analisar o Ministério Público à luz de cada Constituição do Brasil, mas, de fato, o Ministério Público já foi inserido dentro do Poder Executivo. Letra C, é órgão do Poder Judiciário cumprindo as determinações do juiz competente. Não tem cabimento nenhum, né? Nunca foi, nunca será. Letra D, representa o Poder Executivo em sede judicial e oferece-lhe consultoria em sede extrajudicial. Não, gente, isso daí é atribuição dos advogados públicos, né? É função essencial à justiça, certo? E tendo a incumbência de representar os necessitados em juízo. Não. Quem que é esse? O que é esse, pessoal? Defensoria Pública. Ok? Então, vamos agora mudar o nosso tema. Entramos em princípios institucionais do Ministério Público. Galera, lembra que eu disse que os dispositivos constitucionais são muito importantes e muitos deles estão replicados nas leis complementares, bem como nas leis orgânicas, tanto do MPU quanto dos Ministérios Públicos Estaduais. Tá aí, os princípios institucionais estão replicados nessas leis. Então, vamos lá, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês antes de colocar o tablet, transmitir aqui para vocês. Bom, princípios institucionais do Ministério Público. Tradicionalmente, falava-se que havia tão somente princípios explícitos, né? Então, expressos, aqueles que estão lá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Então, essa posição tradicional. E já vou trazer aqui um jeitinho mais fácil de decorar, porque antes de passar, meu amigo, você não tem o direito de escolher o que você quer estudar, não, você tem que escolher o que vai fazer você passar, o que vai incrementar seu conhecimento, o que vai incrementar sua memorização. Então, se você quer memorizar, porque, galera, tem muita gente que confunde, por exemplo, princípios institucionais com as garantias, as prerrogativas do Ministério Público, do membro do Ministério Público, né? Ai, fala dos princípios institucionais, o cara começa a falar de vitaliciedade, inamovibilidade. Não, meu filho, eu tô falando de princípios institucionais, tá? Vamos lá. Então, gente, para ajudar você a decorar, quando eu falo de princípios institucionais, lembra de ui, ui. Ai, Thais, que ridículo, hein? Podia ter passado sem essa. Não, gente, é que eu quero que você passe. De vez em quando, ser ridículo ajuda a memorizar. Ui. Ui. Princípios institucionais expressos. Unidade,
indivisibilidade, independência funcional. Ui! Tá vendo que esse "i" não é sem propósito, porque são 2 "is". Esses são os princípios expressos, pessoal. Deixa eu coisar meu iPad aqui para vocês. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Só que, modernamente, e já está tranquilo, inclusive na jurisprudência, trouxe entende-se por existir um princípio implícito, que é o princípio do promotor natural. Então, vemos aqui os princípios institucionais sendo desdobrados em princípios expressos e princípio implícito, sendo que os princípios expressos são o ui, ui,